Eu tive dificuldade de entender com clareza o posicionamento dos continuistas em relação aos apóstolos. Essa função está em posição de dom, como os outros? A pessoa fez uma pergunta enorme aqui. Se sim, acredita que ainda há pessoas com essa função apostólica no mesmo padrão em que há profetas e pessoas com dons de cura? E se sim, o que dizer a respeito do texto de Apocalipse 21, 12 e 14? Tinha grande alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, sobre elas nomes inscritos, que são o nome das 12 tribos de Israel. 13 é o versículo, desculpa, gente. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos. Aí pergunta para os dois, tá? Fiquem à vontade. Não, o Gui vai responder. Eu só queria lembrar ele que o tio Nico já escreveu sobre isso. Tá? Bom, verdade. Vai ter livro, né? Agora, né? Um livraço. Foi grande, né? Pergunta. Os continuistas, em geral, acreditam, sim, né, que o dom que apostolado é um dom que foi dado para a igreja e que permanece ainda hoje. Agora, os 12, a eles foram dados uma função a mais, que foi uma função ali exclusiva com Jesus. Só que, de novo, uma função dada a um certo grupo não significa que, depois que essa função cessa a esse grupo, todas as outras funções de um apostolado também cessam. Por quê? Porque Paulo vai chamar Epafrodito de apóstolo, Paulo vai chamar Epáfras de apóstolo, Paulo vai chamar várias pessoas de apóstolos. Mas essas pessoas não são apóstolos que estavam nos 12. Então, qual é a evidência que nós temos? É de que o grupo dos 12 tinha uma função especial e depois que eles se foram, essa função cessou. Mas uma coisa é a função, outra coisa é o dom como um todo, que possui várias funções. Esse é o primeiro ponto. Geralmente os cessacionistas respondem assim: tá, mas a palavra apóstolo significa o enviado. Mas aí você tem que provar que significa isso, né? Por quê? Porque a palavra apóstolo, quando ela possui um artigo no grego, indica a função, o dom, e não a tradução de alguém que foi apenas enviado. E nós temos isso sendo direcionado para Timóteo, para Epafrodito. Então, qual é a ideia? De novo, ao texto de Apocalipse que é citado, o texto está falando, olha, esses 12 tiveram essa função importante, mas os apóstolos possuem outras funções. E que outras funções são essas? De forma geral, os continuistas acreditam que uma das funções é, por exemplo, se parece muito com o missionário, mas ao fundar aquela igreja, ele organiza aquela igreja e ele tem uma função de proteger o evangelho daquela igreja, mesmo ele já estando em outra, ele vai proteger o evangelho. É como se essas igrejas, não é que ele se torna o pai espiritual da igreja, como se fosse o manda-chuva das igrejas, não. É que porque ele foi o pai, ou seja, a ideia de que a igreja nasceu dele, aquela igreja que nasceu do zero e ele organizou, existe uma ideia de que existe uma certa prestação de conta, ou então uma certa preocupação que ele continua com essas outras igrejas. Você também pode relacionar apóstolos com missionários, tudo bem, também não tem problema. Esse seria o ponto, é você separar a função especial dos 12, mas que quando essa função cessa, não significa que o dom como um todo cessou. Existiam outras funções, já que Paulo chama outras pessoas de apóstolos. Inclusive, não vou falar isso não, Tomou coragem. Eu sei o que você ia falar. Eu sei muito bem. Eu ia falar de Febe, mas vamos lá. Quer falar alguma coisa, Gui? Então, eu acho que tem uma questão para pensar que, objetivamente, o fato de Jesus ter escolhido 12 significa que ele está reunindo Israel novamente. Então, esse grupo
de 12 apóstolos, ele tem uma função diferente de, se tiver outros apóstolos, desses outros. Porque eles representam, na vocação, no envio, a totalidade do povo de Deus, tendo a missão messiânica restaurada, porque Israel não assumiu essa função, que é a função que ele tinha entre as nações, que está no Antigo Testamento. Aí Deus reúne 12 e faz isso. Então, isso me faz pensar que, até na simbologia da escolha dos 12, eles não podem ser... eles são exclusivos. Não é igual a outros, mesmo outros apóstolos lá. E o caso de Paulo, especificamente, porque Paulo vira e fala assim, mas tem uma diferença entre eu e os outros. É que os outros, a missão deles ainda está focada em Israel, mas eu fui enviado para focalizar os gentios. E aí ele funda a missão gentílica de um jeito, ou as igrejas gentílicas, que é diferente do que os 12 fizeram, entendeu? Mas onde eu quero chegar com isso? É que eu acho que é sustentável a ideia de que aquele apostolado, ele foi só aquela vez.